Shalom, queridos, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós damos início à série que eu falei para vocês. Eu postei um vídeo há alguns dias já te alertando, te direcionando que hoje nós vamos estar iniciando uma série chamada Presença, Unção e Poder. Nós queremos te ajudar, te encorajar de alguma forma a você viver o sobrenatural de Deus, através da intimidade com a presença, através do tremor e da fidelidade e obediência da presença de Deus. Nós iremos desfrutar aquilo que já está disponível para todos nós. Se você está com a sua expectativa no Senhor, com certeza essa série será um divisor de águas em teu espírito, em teu coração, e você será ativado em grandes manifestações da graça, do conhecimento, do amor, do poder, da presença e da unção do Pai sobre a tua vida. Você está pronto? Então vamos começar em nome de Jesus. Esse primeiro vídeo é sobre o fundamento, é sobre a presença de Deus, que é o fundamento de todas as coisas. Não tem nenhum homem que possa ver na totalidade, ter o discernimento, a sabedoria e a ciência de quem é Deus. Não tem nenhum homem, mas sobre os fatos, sobre os sentimentos, relatos do seu caráter, vontade do seu caráter, nós podemos entender e compreender a manifestação, as vontades do Pai, os desejos e os desígnios do Pai para uma pessoa, ou para uma nação, ou para o mundo, nós podemos falar assim, através do seu Filho e através dos profetas e dos apóstolos. O Senhor tem manifestado suas vontades aqui na terra e tem deixado a palavra de Deus, direcionamentos para que a gente possa se alinhar à sua vontade e ao seu caráter. Por isso que nós vamos começar essa série falando sobre a presença de Deus, discernindo algumas coisas que precisamos discernir para que a gente possa botar em prática e vivermos aquilo que está proposto para nós. Amém? Vem conosco agora, nós vamos já entrar nessa dimensão das Escrituras, da Palavra de Deus. O firme fundamento é justamente a fé nas palavras, a fé nos atos, nos fatos que aconteceu, dos fatos que nós temos fé, nas promessas que há de acontecer. E é isso que nós queremos relatar nessa série a respeito disso, de Ele continua ainda sendo o mesmo e usando homens, mulheres, meninos, profetas, nações, através da sua vontade. A palavra do Senhor, em Mateus 18, fala de algo muito importante. É o fundamento, é o principal para uma pessoa, para um homem ou uma mulher que quer viver para o reino de Deus, que quer viver para a eternidade. E desde já, nesse momento, nós pedimos o auxílio do Senhor Espírito Santo, para que a gente venha compreender, entender, discernir em nosso espírito, porque é isso que nós vamos falar agora.
Nesse momento, fecha os teus olhos e eu quero orar ao Senhor que é Espírito, ao Senhor Espírito Santo, nosso ajudador, consolador. Espírito Santo, nesse momento nós damos início a essa série. E eu quero, por favor, a tua ajuda. Ajude-me a passar aquilo que está no teu coração, no coração do Filho, do Pai, no coração, Senhor, dos três, a liberação da eternidade, como diz em Eclesiastes, que o Senhor colocou a eternidade, o anseio, o desejo da eternidade no coração do homem. Que eles possam entender e compreender e que eu também possa poder passar de fato aquilo que tu queres. Eu te peço a tua ajuda, o teu auxílio, porque eu e ninguém podemos fazer nada se o Senhor não manifestar a tua vontade. Eu te peço, por favor, e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus, Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor Pai. Aleluia. Agora nós vamos entrar no fator principal. Os céus, ele reage a uma identidade. Os céus, ele proclama, né, a manifestação da glória por meio de uma identidade. Os céus, ele não se movimenta, os anjos não se movimentam sem identidade. Essa identidade é que eu quero passar para ti. A identidade está falando de alguém que outrora era órfão, era esquecido, era, eu posso dizer, condenado, predestinado à perdição, à ira de Deus. E o Senhor Pai, ele nos adotou, ele trouxe a gente novamente, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então é disso que eu quero começar a falar para você, de identidade a respeito da presença de Deus. Nós temos que ter para que a gente possa prosseguir a manifestar o reino de Deus aqui na terra. Amém? A palavra do Senhor diz em Mateus 18:3, olha o que diz: e disse, em verdade vos digo, se vocês não se converterem e não se tornares como criança, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O Senhor está falando agora para os seus discípulos, está falando ali para a multidão, está falando, declarando ali para nós hoje. Ele está falando, em verdade vos digo, se você não se converter, o primeiro fato é conversão. Nós precisamos nos converter, né? Nos dobrar, nos virar para o Evangelho, para a palavra de vida, para os desígnios do coração de Deus, do Pai, aqui na terra. Conversão. E depois ele fala assim, não vos tornades como criança, de modo nenhum entrará no reino dos céus. De modo nenhum. Então o que eu quero falar para vocês, que não existe outra forma de acessar o reino, de acessar o reino dos céus, de adentrar, de ver e adentrar, de ser participante do reino dos céus, das manifestações do poder, da autoridade, da unção, né, da obediência do reino dos céus, para que a terra, se não for, se tornar como criança. Primeiro se converter, aceitar Jesus de todo o teu coração, todo o teu desejo, toda a tua alma. Aceitar Jesus é o fator principal. Se você está vendo esse vídeo, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, é um convite para ti agora, tá bom? De você entregar a sua vida para Jesus. Mas se você já é convertido, agora tem outro fator além de conversão. Ele diz se tornar como uma criança. Ele nos chama para nos tornar como uma criança. E assim nós vamos adentrar no reino dos céus. E agora é o fator que eu quero começar a falar para vocês. É filho. Deus não é pai de convertidos. Deus é pai de filhos.
Por isso que ele não só coloca converter, ele não fala só de converter, ele fala de filho se tornar como uma criança. É essa identidade que o céu se movimenta. É essa identidade que os anjos se movimentam. Quando ele escuta a oração de um filho, é diferente de um convertido. Quando o céu escuta a voz de um filho, é diferente de um convertido. Então, isso fala de uma adoção. O Senhor nos adotou nele como filho. E os céus, o reino dos céus se manifesta. Nós adentramos nessa dimensão por meio da identidade de filho. Amém? Olha o que João 3, capítulo 3, verso 3 ao 8, agora narra a história de Nicodemos com Jesus. Nicodemos estava espantado, assustado e também curioso e desejoso para compreender o que estava acontecendo naquele tempo. Os cegos vê, os coxos andam, né? E aí vê grandes manifestações, pessoas ressuscitando. Ele bugou a mente de Nicodemos, porque ele era o mestre da lei. Ele jejuava, ele pregava a Torá, ele sabia do mecanismo da religião, tá bom? E ali ele estava um pouco bugadamente, porque ele não vivia aquilo, ele não manifestava aquilo. E ele procurou Jesus, e ali Jesus fala para ele pergunta: ninguém pode fazer o que você faz se não vir de Deus. Nicodemos já estava um pouco ali entrando na conversão, ele estava entrando num diálogo com Jesus, ou seja, ele estava se convertendo a Jesus naquele momento, porque ele começa a conversar com Jesus ali. E nesse momento Jesus fala para ele: na verdade vos digo, na verdade, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver, ele fala de ver, e agora ele diz assim, Nicodemos fala para ele, nascer de novo, né? Como um homem, né, pode nascer novamente da barriga de sua mãe? Como pode acontecer um homem já grande nascer na barriga da sua mãe? E ele disse, na verdade, novamente Jesus repete, na verdade, quem não nascer da água e do Espírito, veja que esse Espírito é maiúsculo, ele está falando de uma ação do Espírito Santo, não pode entrar no reino dos céus. Quando eu falo de modo algum entrará no reino dos céus, você precisa se converter e se tornar como criança. Não em si tem nada a ver conosco. Isso é ação do Espírito Santo. Isso é ação da presença em você. Você só precisa aceitar. Quando você aceita, por que eu aceito? Porque algo está me trazendo à tona os meus pecados. É para isso que o Espírito Santo veio. Ele veio para quê? Ele veio para trazer a consciência. Ele veio para trazer a consciência dos nossos pecados, da justiça e do juízo. Então eu me converto, né? E ele, através dessa ação dele, e ele opera a manifestação da sua vontade em mim, e eu aceito e me dobro e me torno como uma criança. Eu nasço novamente. É necessário você deixar que o Espírito Santo manifeste os processos dele para te tornar como uma criança, acessível, adentrar no reino dos céus. Essa é um fator muito principal que muitos não estão entendendo, que é necessário você se despedir de si mesmo, você se esvaziar de si mesmo e dar sim a tudo que o Senhor Espírito Santo está te pedindo para fazer. E ele fala, se não nascer do Espírito, isso fala de uma ação do Espírito, não entra no reino dos céus. Aí o verso 6 diz, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja que tem o do Espírito é Espírito.
Então, o primeiro Espírito é maiúsculo, ação da presença, e o segundo Espírito é minúsculo, que fala em nosso espírito. A ação do Espírito em nosso espírito. Então, quem é nascido do Espírito é Espírito. Ele está falando que você é um Espírito, que você tem um Espírito. E essa ação do Espírito ou da presença afeta o nosso Espírito. Porque quem é carne, quem é do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de quando digo isso? Verso 7. É necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde ele quer. E ouve a voz, mas não sabe para onde vai, nem para onde vai. Assim todos assim aqueles que são nascidos do Espírito. Queridos, olha o que ele diz. O vento sopra, mas nós sentimos, nós escutamos a voz, o sopro do Espírito, mas nós somos direcionados. Se ele está soprando para cá, nós escutamos o sopro, escutamos o vento, ele está te levando para esse caminho. E o Espírito te leva o Pai, a se tornar filho. Ele testifica em nosso espírito que nós somos filhos. Por isso que Jesus disse, só quem pode fazer isso é filho. Só quem pode fazer isso é quem entende que não tem um Deus, mas que tem um Pai. E pai e filho se relacionam. Pai e filhos se entregam um para o outro. Pai e filhos vivem e desfrutam de um dia e dias e semanas e meses e anos de intimidade. Talvez você não teve seu pai por perto, talvez você não tenha isso com seu pai, mas de fato, na essência, o pai, ele direciona o filho, dá destino para o filho, e o filho quer fazer o que o pai direciona. Jesus disse, eu faço o que eu vejo o pai fazer. O pai trabalha, eu trabalho até hoje. Então, esse fator principal é a gente aceitar essa paternidade e esse relacionamento com a presença de Deus. Todos os homens que manifestaram aqui na terra, os profetas, os apóstolos e os filhos, ele foi baseado pelo Espírito Santo. Os apóstolos sobre os profetas, os apóstolos dentro, O Espírito Santo veio em Atos 2, os profetas sobre eles, e o Filho na plenitude aqui na terra, vivendo os 4 níveis do Pai, mas como homem aqui na terra. Foi direcionado pelo Espírito, mas ele passou por todos os processos para se tornar filho aqui na terra. Ele foi gerado pelo Espírito, aquilo que ele estava falando para Nicodemos. Ele foi batizado pelo Espírito, ele foi treinado pelo Espírito e ele foi enviado pelo Espírito Santo. Isaías 61, Lucas 4, 18. Amém? Espero que vocês estejam entendendo. João 4, 23 diz assim, mas a hora vem, já chegou, e os verdadeiros adoradores adorarão a Deus? Não, ao Pai, em espírito. Olha que interessante. Quando ele fala ao Pai em espírito, o Pai é maiúsculo, mas o Espírito é minúsculo. Adorarão ao Pai em espírito. Ele está falando que os filhos adoram o Pai em espírito. Está falando no espírito. Que nós precisamos adorar o Pai, não é a Deus, é o Pai em espírito, no nosso espírito minúsculo. E em verdade, porque o Pai procura tais o que adorem. Deus está procurando filhos, relacionamento. Deus está liberando paternidade sobre a terra. Isso fala do espírito de Elias, que veio sobre a terra e se manifestou em Jesus. E nós temos essa intimidade. Veja que ele
adorarão ao Pai em espírito. E logo mais ele diz assim, Deus é espírito. Olha, Deus é espírito. Importa com os que adorem em espírito. Deus é espírito, é maiúsculo. Quando ele fala os que importa que adorem a ele, adorem em espírito, é minúsculo. Então fala do nosso espírito. Deus é espírito e os que adoram a ele precisam adorar em espírito. Ele está liberando agora o que você é, um espírito. Os que é nascido do espírito é espírito. Amém? Agora, para a gente enfatizar que o Senhor é um espírito, 2 Coríntios 3, 17, 18 diz assim, pois o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, ver e refletir, amém? A glória do Senhor. O Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente em sua imagem gloriosa, deixando cada vez mais parecido com Ele. Aleluia! O Senhor é Espírito e Ele nos transforma e quer cada vez mais que eu e você se torne parecido com Ele. Amém? Agora eu quero falar para vocês de como nós nos relacionamos com o Espírito ou com o Pai. O Pai é Espírito. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos se mover nisso. Em Hebreus 12 fala que o Pai, ele é Pai dos Espíritos. Mas ele não está falando Pai dos Espíritos em si, dos anjos, dos seres criados. Não, ele está falando do nosso Espírito. Pai dos Espíritos. Ele é Pai dos nossos Espíritos. Como eu falei, Deus não é Pai de convertidos, Deus é Pai de filhos. Nós precisamos nascer de novo. E com isso entender de uma vez por todas que você está lidando com o Espírito, ou Pai que é Espírito. Deus é Espírito. Importa com que ele se aproxime dele e o adore em Espírito. Tem muitas pessoas que querem encontrar Deus nos sentimentos, na alma. Pessoas que querem encontrar Deus usando força, sua violência. Zacarias diz isso. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. O Senhor é Espírito e Ele procura os que o adorem em Espírito. Está relacionado dentro de você, o que está dentro de você, a conexão que está dentro de você. Não está relacionado fora, está relacionado dentro. É como eu posso falar, é a dracma perdida. Isso fala de uma conexão. Então, queridos, de uma vez por todas, eu te chamo para você adentrar em um novo ambiente de relacionamento com o Pai. Se você verdadeiramente se entregou a Jesus, o desejo dele é te tornar filho. É te dar essa identidade de filho, que se relaciona com o Pai, que não vê ele como um Deus, mas vê ele como um Pai. Nós não vamos buscar ele em qualquer lugar em si. Ele é onipresente, onipotente e onisciente, presente e potente. Mas ele não se manifesta em todos os lugares, só se for a vontade dele. Existem lugares que Deus não se manifesta porque não tem filhos. Apenas convertidos, isso é fato, acabou, realidade. Precisamos tirar ilusões do nosso coração. O céu se movimenta
por meio dos filhos. A criação almeja a manifestação dos filhos. Então, o relacionamento que nós temos que ter com o Pai é de filho, é de obediência, é de ouvir e poder transmitir aquilo que Deus quer. Não é pregar por pregar, não é aceitar uma agenda por aceitar, não é fazer por fazer. Existe um Pai que me direciona o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Ah, mas Deus não fala. Como é que você está buscando Deus? Como é que você está ouvindo a voz de Deus? Qual é o comportamento para você ouvir a voz de Deus? Como você tem feito? Como é que você está dizendo que Deus não está falando? Como você tem feito? O que é que você tem feito? Da forma que você tem feito. Deus é Espírito. Você não vai encontrar Ele com a tua alma agitada, cheio de problemas e dificuldades. Você está um turbilhão de coisas dentro da tua alma. O salmista disse: aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Deus está falando com você faz tempo. Talvez desde o teu nascimento. Mas você não tem escutado por conta, existe um turbilhão de coisas na tua alma. Você está se esforçando muito em tua carne, trabalhando muito, se esforçando muito, tentando fazer e tentando que as pessoas te vejam, que note. Você quer curar, você quer fazer. Ei, não. Não é sobre a identidade das pessoas, não é o que elas vão ver e vão falar de você, é que os céus falam. Quando Jesus foi batizado, que saiu, os céus falou a respeito dele, o céu reafirmou a identidade dele, dizendo: tu és filho amado. Aleluia! Nós precisamos pertencer. E não tem outra forma a não ser entendendo a forma que Ele se manifesta, ou a forma que Ele fala, ou a forma que Ele escuta. É dessa forma, o salmista nos relata dessa forma. Salmo 27, verso 8 diz assim: meu coração ouviu a tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Veja que acesso da presença. O meu coração ouviu a tua voz dizendo: venha e entre na minha presença. Uau, cara. Não foi força, não foi violência, não foi muito gritar no monte, não foi muito gritar no quarto, não foi se esgoelar, Senhor, não é o tom nem a altura da tua voz, é o que você escuta dentro, meu querido. O meu coração, eu posso falar, o meu espírito ouviu a tua voz. E ele entra na minha presença. E eu vejo que ele não gritou, não fez uma oração para as pessoas verem. Ele disse assim: e o meu coração disse: Senhor, eu irei. Queridos, Deus é Espírito. E o meu coração, eu irei. Queridos, chegou o tempo de você entender isso, que o Senhor é Espírito. E os que é nascido do Senhor também é Espírito. Eu não estou passando para você sobre Espiritismo. Eu estou falando que o nosso Pai, Ele é Espírito. Que nós também somos Espírito. Vimos com o propósito de manifestar o reino dele aqui na terra. Estou falando da realidade, do que as Escrituras relatam. Jesus, ele passava horas e horas com o Pai. Horas e horas. Em intimidade.
em relacionamento. E quando ele saía de lá, manifestações o acompanhavam. Maravilhas o acompanhavam. O Pai testificava tudo. E ele olhava para o céu e dizia: Pai, Pai, Pai. E o Senhor manifestava. Eu posso ver Moisés também passando 40 dias, 40 noites. Deus chamou ele para um relacionamento. E depois dele descer do monte, ele decidiu armar a tenda. E quando ele entrava na tenda, a nuvem descia. Até Deus mandar ele fazer um tabernáculo, construir um tabernáculo. Depois eu posso ver aí, Jesus passando 40 dias no deserto. A gente pode ver João Batista no deserto. Nós podemos ter o relato de Paulo, depois do seu batismo, ele foi para o deserto da Arábia, passou há cerca de 3 anos aprendendo com Jesus, cara. Porque o evangelho que Paulo veio trazer não foi o mesmo evangelho para os hebreus, os judeus, não. Ele veio para nós. E por isso que ele precisava ouvir como ele ia fazer, da forma que ele ia fazer. E ele se torna o apóstolo dos gentios. Ele trouxe algo para nós. E ele fala ali com Pedro: Deus me chamou para isso, minha vocação é isso. Mas ele parou. Tem pessoas que querem avançar e Deus está mandando parar. Deus está mandando reconstruir. Tem pessoas que querem pregar e ter agenda e fazer isso, fazer aquilo. Deus está dizendo: para ouvir. Para se alinhar. Os apóstolos passaram 3 anos e meio com Jesus. A igreja, depois que Jesus se foi, passou 50 dias esperando o Espírito Santo. O tempo é uma chave de Deus. E o tempo com Ele, eu não gasto o tempo. Eu ganho uma eternidade. Porque a palavra do Senhor diz que para Deus, um dia é 1000 anos. Como é que é 1000 anos, pastor? Porque você é um ser eterno. Você é Espírito. Quando você está com o Senhor, com a presença, você para estar com a presença. Você é liberado no teu Espírito 1000 anos, porque você é um ser celestial. 1000 anos é acelerado quando você para. Quando você tem um dia com o Senhor. Para Deus, um dia é 1000 anos. Nessa primeira liberação, nesse primeiro vídeo, eu quero te atentar, eu quero trazer a você aí, para que você possa ter relacionamento com a presença, para que você possa entrar nessa postura de filho e não mais órfão. Você tem um relacionamento com o Pai. Ensina-nos a orar. E ele disse: Pai nosso. É tempo de os filhos, a manifestação dos filhos. Você quer que a unção flua? Você quer que o poder se manifeste? Assuma o seu lugar de filho. Permita ser reconstruído, ser reciclado. Permita ser um vaso novo. Permita. Não é tempo de igreja, você pode ser um pastor, você pode ser um líder, se você quer mais de Deus. Se você quer ajudar pessoas, se você quer liberar o reino de Deus com poder e autoridade aqui na terra, permita ser reconstruído. Permita reconstruir talvez a velha tenda, porque talvez muitos construíram o palácio e Deus não queria. Deus queria a velha tenda. Essa é a primeira liberação que eu tenho para ti. Reconstrua, se posicione como filho. Permita ser uma nova vida em Cristo. Tem muitos que querem manifestar antes de ser. O primeiro chamado é para pertencer e não para ir. E não para fazer.
pertença. Você nunca vai ter unção e poder se você não entender sobre a presença. Porque a presença, ela se manifesta por identidade. Quem é filho, carrega. Quem é filho, manifesta. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom.